Oi, Caio, boa noite. Boa noite. Cadê Yuri? Eita, Dá convite para ele. mandei. Oi, mãe. Ela tá na live. Deixa eu ver. Tá. Boa noite. Eu mandei, tô só esperando ele entrar. Boa noite, mãe. Tá dizendo que Yuri não pôde participar. Fecha a live? É, Tá. Deixa eu tentar de novo. agora ele entrou como telespectador. Hum, tu consegue colocar ele? Agora ele foi. Ah, Foi pro agora lado foi. errado da câmera. Oi, Aqui também. Yuri. Olá, gente. Boa noite, boa noite. Todo mundo que tá Oi, aí. gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos. Pronto. Dá um tempinho, chegou aqui na mensagem. Mas cheguei já, gente. Cheguei já. Pronto. Deixa eu fazer uma chamada aqui nos grupos que eu Teu criei. áudio tá baixo, Caio. Tá muito baixo. Tá dando para escutar melhor agora. Achei um pouquinho. Meus queridos, vocês que estão assistindo, o áudio da gente tá tranquilo, tá bom? O vídeo da gente. Vocês que estão na live, tá tranquilo? Dá um feedback pra gente? E aí, tá me escutando melhor agora? Ou... Eu tô te ouvindo bem, cara. Ah, então. É. Danilo disse que tá tudo ok, então tranquilo. Salve, Danilo. Boa Boa noite. noite, Danilo. Não dá para ouvir direito, não. São todos os áudios, Elienay? Ela Só o de Caio, tá dizendo. não tá me escutando? Eita. Tô te ouvindo, cara. Dá pra ouvir. Tem algum som de fundo aqui, tá? Tipo ventilador? Então tá tranquilo. Acho que é porque eu tô falando um pouco baixo mesmo. Vou tentar aumentar o tom. E aí, Luquinhas? Pronto, já temos 10 pessoas aqui na nossa live. Acredito que É, já dá pra gente iniciar, né? Falar um pouquinho sobre pode o ser. tema. Pronto. É. Agora temos 12. E aí, gente, tudo bom com vocês? Oi, Olá, Bé. olá, boa noite, gente, boa noite. Boa noite. Vocês ainda- Estão chegando Boa agora. noite. Pronto, o Caio fala um pouquinho mais alto que dá pra É, o eu vou pessoal falar ouvir um direito. pouquinho mais alto assim, aí dá pra. Aí imagina que a gente tá aí conversando. É, é Tranquilo. isso. É, Pronto. hoje vai ser algo mais light, até porque a gente está começando. Yuri, tu tem um pouquinho mais de experiência, mas assim, hoje vai ser algo mais light para vocês conhecerem não só a mim, mas também também a Caio e também a Yuri, que são duas pessoas que eu pude conhecer no final da minha jornada, é, no meu último ano de psicologia. E para isso a gente resolveu fazer uma live sobre o impacto dos neurotransmissores. E acho que vai ser algo bom, sabe, gente? Para, quem sabe, vocês, além de vocês saberem um pouquinho mais de informação, que vocês possam ajudar a trazer para esse novo ano de 2023, que está se aproximando, né? Está bem perto. Contagem final. Isso, e a gente vê que É, esse tema, ele por si só, ele já é um tema light, é um tema gostoso de trabalhar. Porque quando a gente vai ler um pouquinho, estudar sobre essa questão dos neurotransmissores, e a gente veio trazer dopamina, endorfina, ocitocina e serotonina. Se você for pesquisar em outros lugares, você vai ver o pessoal falando que são os neurotransmissores da felicidade. Então essa live vai ser uma felicidade só.
Então, Para começar vai o ser ano bom. aí. Já dá o coraçãozinho aí. E a gente vai começar falando aqui. Não sei se a Carol ela já quer dar uma introdução, ou o Caio, eu já inicio introduzindo. Como é que a gente faz? A gente pode se apresentar, né? É, Então, para começar, oi, gente. Meu nome completo é Carolina Boscoli Paiva Melo, CPF anota aí, não, brincadeira. Aí eu não digo não. Mas podem me chamar de Carol Boscoli. Esse aqui é o Psiconchegar, é o meu Instagram de psicologia. Eu me formei esse ano, no ano de 2022.2, no segundo semestre, em psicologia, e brevemente eu vou estar recebendo o CRP, se tudo der certo, que vai dar certo, né? Então é isso. E passo, passo para os meninos. E aí, o que quer falar? vai falar, cara. Ordem alfabética, vai. Ah, beleza, então. Tem os três, né? Beleza, então. Eu me chamo Carlos Leonardo Oliveira de Barros, né? Sou formado em nutrição já pela Federal e há alguns anos atrás decidi entrar na psicologia. Eu estou entrando agora no nono período pela Uninasal e, bom, falta mais um aninho aí para juntar experiência, conhecimento e logo mais vou estar aí no mercado de trabalho também. É isso aí. Então, gente, mais uma vez, boa noite a vocês todos. Meu nome é Yuri Martins Maranhão, mas pode chamar de Yuri Maranhão mesmo, que é melhor. Já venho no profissional há quase 7 anos já como psicoterapeuta. Trabalho com hipnose clínica e também terminando agora o curso de psicologia. Assim como a Carol, a gente terminou esse semestre, mas já venho atendendo já há 6 anos, enfim, muita coisa, muita vivência. E a gente se uniu aqui para trazer um tema muito legal, muito pertinente. Boa noite para quem está chegando agora. E conforme a gente chega assim no final do ano, a gente começa a ser invadido por um bocado de sentimentos bons. É uma energia boa, é um espírito natalino, aquela vontade de acabar o ano e, meu Deus, eu preciso renovar coisas novas. E tudo isso, já introduzindo o tema, todos esses sentimentos, todas as nossas falas, todas as nossas ações, elas têm uma coisa em comum. Elas estão sendo processadas pelo nosso cérebro, né, Carol? Através das sinapses e todos esses estados de felicidade, de calma, tudo isso tem muitos neurotransmissores envolvidos. Aí eu vou deixar aqui meus colegas falar um pouquinho mais também, né? Porque é bastante coisa e é um assunto muito bom. Então eu não vou ficar falando sozinho, não, o tempo todo, não. Então, basicamente, para a gente entender como é que ocorre o processo, a gente tem que entender que isso faz parte do nosso corpo, mais especificamente do sistema nervoso, que é o sistema nervoso, é um sistema que compreende uma gama de coisas, e o cérebro é a parte mais importante desse sistema, né? O cérebro, dentro do sistema nervoso, a gente vai compreender duas partes principais: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E cada um vai fazendo sua função, né? Se a gente parar para pensar. Mas o tópico, quando a gente trata-se, que a gente vai interessar das sinapses, está ligado aos nervos cranianos e os nervos espinhais, que fazem parte do sistema nervoso periférico, né? Então, só para estabelecer, as sinapses, elas são nada mais, nada menos um local de informação transmitida de uma célula para outra, que é realizada a partir do mecanismo elétrico, que pode ser que é a sinapse elétrica, ou a sinapse química, que vai ser pelo processo químico. Vamos dar um exemplo prático? Agora, se a gente pudesse dizer, vamos dizer que o Instagram seja o sistema nervoso periférico. Vamos dar um exemplo. E eu e Yuri e Caio, nós estamos aqui trocando informações com vocês. Então, estamos fazendo um tipo de sinapse.
Deu para entender mais ou menos, galera? É uma Tentando troca de fazer informações, a sinapse. uma É troca isso de aí. informações. É, Uhum. E, e e basicamente, no primeiro processo, que é a sinapse elétrica, é quando essa troca de informação entre aqui as correntes elétricas, que, que vão fluir de uma energia de uma célula para outra. É aquela história, né, gente, que o nosso corpo é composto de energia. Então, a gente está sempre trocando não só substâncias químicas, mas também essa energia que o nosso próprio corpo produz. Então, assim, é muito interessante como o corpo é tão bonito. E é algo tão interessante de se estudar. E as sinapses químicas, que é o que vai interessar, é quando vai ter essa informação que é transmitida através da fenda sináptica, vai ser através dos neurotransmissores. Basicamente isso. E aí, meninos, na faculdade, o que é que vocês entendem? Como é que a gente pode dizer sobre os neurotransmissores? É, como é que eu posso te explicar? A sinapse, ela ocorre na fenda sináptica. E essa fenda sináptica é um espaço entre um neurônio e outro. E aí, quando o neurônio quer passar uma informação com o tipo de sinapse química, ele libera neurotransmissores que vão ser jogados na fenda sináptica e vão ser captados pelo próximo neurônio, e ele vai receber aquela informação, vai traduzir e repassar para o próximo. E aí, nesse repasse, no meio do caminho, ele pode desempenhar algumas produções de outros neurotransmissores, de outras substâncias que vão ser importantes para determinada função, né? E aí é basicamente assim que ocorre a troca de informações na sinapse química. perfeito, perfeito. Tem uma questão, gente, que são... Essa questão dos neurônios, ela é muito interessante, porque quando a gente ouve a palavra neurônio, a gente tem a impressão que são apenas células, questões vinculadas apenas ao nosso cérebro. Boa noite, Chayane. Mas os neurônios, eles estão por todo o nosso corpo. E essa comunicação, através das sinapses, que é uma comunicação entre neurônios, que eles têm uma estruturazinha que eles se juntam assim, e nessa fendinha aqui é que ocorre esse choquinho, essa troca de informações. Isso está pelo nosso corpo todo, o que a gente chama de redes neuronais. Ou seja, tem uma concentração muito grande aqui no nosso cérebro, mas o nosso corpo todo ele tá envolvido, ele tem essa... É assim que ele se relaciona, é assim que as informações elas vão passando. Então, não é apenas no cérebro, é o corpo todo. Tem neurônio em todo lugar. E por isso que essa comunicação é tão eficiente. Quando a gente, já partindo para o ponto dos neurotransmissores, a gente entende que quando esse cérebro ele tá fazendo essa, como é que eu posso dizer, essa distribuição, esse processo é um processo também de transporte de neurotransmissores, todo o corpo ele pode ser afetado. E a gente pode ver isso na postura das pessoas. Por exemplo, quando a pessoa está cheia de neurotransmissor ruim no corpo, está meio triste, a pessoa fica toda cabisbaixa. Isso, fica... Tá entendendo? Mas já que você está alegre, todos os pontos do seu corpo eles vão irradiar energia, uma alegria, sabe? E é muito bom. Isso aí. É muito bom a gente falar desse assunto, porque a ciência, e a gente descobriu que a gente conscientemente consegue produzir esse tipo de neurotransmissores. É só a gente saber as situações, enfim, e é o que a gente vai... Isso, Beatriz, realmente é muito bom, é muito interessante e dá um poder, porque assim, uma vez que a gente sabe como é que funciona, a gente age para se melhorar e se aproveitar disso também, né? Que é muito importante. Ter o autoconhecimento não só sobre a sua, como é que eu posso dizer, a sua essência, né, a sua personalidade, mas também ter sobre o seu corpo. E aí você consegue induzir a produção de certas substâncias que podem fazer se sentir bem, ter o bem-estar e tal, de modo geral, né? Muito bom. Porque às vezes a gente pensa na nossa mente como algo intangível, algo abstrato.
mas tudo que a gente sente, todo o movimento psíquico que está acontecendo aqui na nossa cabeça, ele também é neurofísico. Está acontecendo aqui dentro também. As nossas estruturas neurais, elas estão sendo modificadas através dos nossos comportamentos, as nossas escolhas, a informação que a gente consome, o que a gente consome. Eu costumo dizer que tudo impacta a gente. E é muito interessante, é lindo demais, gente. É muito lindo, bom demais. Então, gente, pode continuar falando. É bem interessante isso. Beatriz, minha mãe aqui elogiou a tua fala, Yuri, e Ai, sua Beatriz mãe aqui aqui é trouxe. É, Luciana. Boa é, noite, Luciana. Obrigado. e Beatriz trouxe aqui uma fala. É verdade, com a consciência podemos ter mais liberdade e responsabilidade sobre o que fazemos. E não só isso, a gente consegue entender melhor as pessoas. A gente consegue entender melhor o impacto das nossas ações sobre as outras pessoas. Entender o nosso corpo trata-se também de você ter responsabilidade com o outro. Em tempos em que a gente vive precisando, tentando se expressar melhor, tentando ter melhores relacionamentos, um bom caminho para você melhorar isso é o autoconhecimento. E se você quer ainda mais autoconhecimento sobre o funcionamento do seu próprio corpo. Então, é isso, sabe, galera? É assim que funciona. Mas ó, meninos, sobre os neurotransmissores, apesar de ter essa coisa linda e maravilhosa, afinal, o que é isso? Para o pessoal, para explicar. O que é isso e quais são os que a gente veio atrás, falar hoje? Pronto. Eu não sei se o Caio quer falar ou eu falo. Fica à vontade. Posso adiantar? Então, gente, os neurotransmissores são informações mensageiras que vão passando entre esses neurônios. Como o Carol estava falando, através dessas sinapses, há também a sinapse química, no qual são passadas informações. Esse neurotransmissor, ele vai ser uma informação específica do nosso cérebro, é uma informação mais em forma de substância, que vai falar algo para o nosso corpo. Eu estava dando o exemplo agora há pouco sobre algumas pessoas que elas estavam mal, estavam tristes, e como isso ia impactar o nosso corpo. A gente entende que uma vez que esses neurotransmissores eles estão na nossa corrente sanguínea, estão no nosso corpo, corrente sanguínea, estão passando pelo nosso corpo, eles vão impactar a gente. A gente não vai trazer esse que eu vou falar agora, mas, por exemplo, a noradrenalina e o cortisol são dois neurotransmissores muito importantes que, com certeza, você deve ter vivenciado bastante na sua vida, inclusive hoje, que são os neurotransmissores do que a gente? Do estresse. Esse negócio chato. E esse neurotransmissor é tão importante que a função dele, a forma que ele age na gente, é algo que todos vocês já conhecem. E isso se dá pela ação desse neurotransmissor. Teve um estímulo aqui no cérebro, então o cérebro chega para o corpo e fala: tá bom, vamos passar a informação para o corpo. Estou estressado. Aí o corpo tá, vamos receber informação. Manda noradrenalina, manda cortisol. Aí o corpo sente estresse. Qual o sintoma de estresse? Você fica tenso, o corpo fica duro, você fica arretado. Enfim, neurotransmissores são essas substâncias. São substâncias mensageiras que vão fazer essa conexão do cérebro com o nosso corpo, que vai afetar a nossa mente, nossos pensamentos e as nossas emoções. É isso, gente. E assim, é importante salientar que todos têm a sua importância. E não é porque o neurotransmissor ele é responsável pelos sinais e sintomas do estresse que ele não é benéfico para o corpo, né? Porque, digamos, se a gente tem essa reação de estresse, é porque a gente percebeu alguma coisa ao nosso redor. O corpo, ele identificou, como é que eu faço? Fez a leitura, e dessa leitura ele decide e vai lutar ou fugir. É justamente essa situação no cortisol, por exemplo.
E aí tem todo o preparo do corpo, né? Eles liberam as substâncias para tonificar a circulação, e aí já vai influenciar nos músculos, e aí vai aumentar a sua percepção visual. Tem todo um ciclo que ocorre de, de preparação, né? É justamente isso, para o ato, de correr ou fugir. Mas não só isso. E aí, tipo, numa situação de estresse mesmo, do cotidiano, a gente sempre tem alguns gatilhos, assim, que muitas vezes podem ou não ser real. E aí é que vem a tal da ansiedade, né? A gente, às vezes, tem, não sabe o porquê. E aí muitas coisas para se discutir. Mas aí o nosso enfoque hoje é falar sobre os neurotransmissores responsáveis pela felicidade e o bem-estar. Isso. Que são quatro. É verdade. É muito interessante a gente. Hã? A alimentação ajuda para esses neurotransmissores. Acho que a pergunta é para tu, Caio. Ela tinha falado Caio antes. Então, os neurotransmissores eles precisam de substratos, que é basicamente moléculas ou substâncias que servem como base para se construir os neurotransmissores, né? E aí a alimentação ele é a via principal de se obter esses substratos. E aí existem alguns desses substratos que o corpo ele mesmo produz para poder fazer os neurotransmissores. E existem também os substratos que são obtidos só de forma exógena. Significa isso, que você precisa, para você conquistar eles, para você conseguir eles, tem que ser de forma na alimentação em geral. E aí tem essa diferença do que a gente produz e o que a gente precisa consumir. E é na alimentação que a gente encontra esses nutrientes. Aí a gente, em cada tipo de neurotransmissor, tem alguns substratos que são clássicos para a montagem daquele neurotransmissor específico. E aí, conforme a gente for falando deles, a gente vai dando alguns exemplos. Pronto, Verdade. a gente já vai iniciar falando daqueles quatro, gente. Agora? Já é um bom momento? Acho que sim. Bom a gente começar mesmo. Pronto. E qual vai ser o primeiro aqui que a gente vai tratar? Acho que podemos começar sobre o hormônio da satisfação e do prazer. Aqui cuida da recompensa, que é a famosa dopamina. E aí? Vamos lá, gente. A dopamina é um neurotransmissor muito incrível. E ela tem uma função específica que ela vai tratar sobre as nossas recompensas e ela tem um vínculo muito específico com o prazer. Muitas vezes, um vício que a gente desenvolve, uma coisa, às vezes o vício em doce, às vezes em conteúdo adulto, em álcool, em jogos, tipo, isso tudo está vinculado à dopamina. Por quê? A dopamina ela está vinculada à recompensa e à recompensa imediata. Na verdade, é a recompensa. E, tipo, a gente prolongar essas recompensas, a gente tem um processo de que a gente vai conseguir ter um maior uso dessa dopamina. Um exemplo bestinha aqui. Vamos lá. Se a gente sabe que a dopamina ela se relaciona à recompensa. Vamos lá. O que é mais recompensador? A gente passar vários anos na faculdade e se formar, ou a gente está aqui vendo um vídeo de Rios que ele dá um risinho na gente. Tipo, se a gente parar para pensar, essa questão de prolongar essa recompensa, as recompensas que demoram mais, elas vão ser muito mais satisfatórias para a gente, sabe? E uma vez que a gente, voltando a falar dos vídeos, por exemplo, que eles dão umas mini recompensas para a gente, mini, mas tem um problema. Quando a gente está com esse
excesso desse hormônio em pequenas doses, que é conforme acontece nesses vídeos, a gente fica cansado. Ou seja, por isso que vários gurus, vários estudos também vão dizer o seguinte: faça um jejum de dopamina, estabeleça metas, não aceite cair em prazeres imediatos em relação a álcool, drogas, conteúdo, enfim, porque tudo aquilo que a gente prolongar vai ter um efeito melhor, ou seja, vai ser mais recompensador. Então, essa dopamina, a gente precisa ter muito cuidado com ela, porque, como eu estava falando, é a questão da recompensa imediata e é assim que a gente se constrói um vício. Por exemplo, vamos imaginar uma substância específica, uma droga, aqui. A gente tem o primeiro contato com essa droga, ela dá uma recompensa imediata para a gente e a gente quer se sentir bem de novo, quer se sentir bem. Mas aí a gente vai novamente para essa droga, para ter mais recompensa imediata. Mais recompensa imediata. Mais recompensa imediata. Aí o que a nossa mente ela vai entender? Peraí. Eu estou me cansando disso aqui. Então, eu vou precisar de uma dose, de uma quantidade maior de drogas para tentar suprir isso. Sabe? Esse é um caminho, é quase um caminho sem volta. Ou seja, o cérebro ele sempre vai querer mais. E é assim que um vício se configura. Um vício de dopamina se configura. Mas como é que a gente pode usar essa dopamina de uma forma boa? Como é que a gente pode... Que nem a gente estava falando, né? Poxa, Yuri, tu está falando de vício, tu está falando de coisa ruim, não é hormônio da felicidade? Poxa, que ideia é essa? Mas a gente pode fazer o seguinte, a dopamina ela é excelente para recompensas. E se a gente consegue estabelecer metas, fazer passo a passo do que a gente se propõe a fazer, a gente consegue ter doses homeopáticas de dopamina. Isso vai fazer bem para a gente, porque a gente vai ter aquela noção de progresso. Isso vai alimentando também a nossa motivação. Então, o caminho da dopamina, o caminho da coisa boa mesmo, é a questão da gente estabelecer metas, da gente estabelecer hábitos saudáveis e reconhecer nosso progresso em relação às nossas coisas. Tipo, comemorar uma vitória, tipo, puxa vida, às vezes é coisa besta. Por exemplo, se você tem um planejamento de estudo, poxa, eu tenho que estudar tantas horas por dia. Acabou o estudo, consegui, bati minha meta, acabou nesse momento. Tipo, reconhecer esses pequenos passos que a gente dá. Estabelecer metas, cumprir elas e reconhecer o esforço que a gente conseguiu fazer. E assim, a gente vai ensinando o nosso cérebro a lidar bem com essa dopamina e vai ensinando o nosso cérebro a ser um realizador de metas. Estipular metas e realizar metas. Porque conforme a gente vai aprendendo, daqui a pouco fica cada vez mais fácil. Hoje você está colocando meta, ler 5 parágrafos por dia. Daqui a um ano você está colocando a meta, trocar de carro. E seu cérebro está treinado para fazer isso. É isso, gente. O caminho da dopamina é esse. Isso aí. É verdade. E assim, Outra coisa interessante, né, Yuri, se parar para pensar, é que quando a gente estuda a dopamina, quando a gente estuda esse assunto dos neurotransmissores, e especificamente a dopamina, tem um sistema dopaminérgico, que é o sistema que vai atuar justamente nessa distribuição do prazer. E muitas vezes em vício, você trouxe o exemplo dos vícios, né? O vício basicamente acontece, vamos dar um exemplo do vício em cocaína. O vício acontece porque o cérebro recebe a informação e a dopamina, porém, ao invés de conseguir recaptar a dopamina, que assim como a gente tem que passar a informação, tem que receber a informação. Então, acontece um erro aí. E aí que vai acontecer o vício, porque a pessoa vai ficar numa nice, mas vai querer mais e mais vezes daquele vício. Isso acontece para praticamente tudo, né, Yuri? Por isso que você disse essa dica muito interessante, da gente
prolongar essas recompensas e ter, além da alimentação saudável, como o Caio havia dito anteriormente, né? Tem algum alimento, alguma coisa associada à, à dopamina, algo saudável? Na dopamina, o substrato que eu tinha falado antes, que é responsável pela produção da dopamina, é a tirosina. E aí, a tirosina, ela pode ser encontrada em alguns alimentos, como ovos, peixes, oleaginosas, legumes, cereais também, carnes bovinas, peixes também. Não, peixes também. Olha E aí, assim, a aí. gente tem uma vasta gama de escolhas, e se a gente não gosta de um, a gente pula para outro. E assim a gente não fica sem aquela substância extremamente necessária para o organismo, né? Não só com as outras funções da alimentação, mas específico para os neurotransmissores. Muito bom. Aí fica fechado, né, para o pessoal anotar aí, né, como a gente produz mais dopamina. Vamos estabelecer metas, metas tangíveis, metas conscientes, que a gente consiga realmente cumprir e reconhecer isso, para que o cérebro ele possa ativar essa recompensa e que você possa sentir os efeitos, que é muito bom, faz muito bem. Quem nunca se sentiu bem de ter terminado uma tarefa bem complicada e acabei, o TCC, gente, acabou, Pois é. aquela sensação boa. Pois é. E, opa, você ia falar, Caio? Não, não. Não, e outra coisa, né, Yuri? Um exemplo de eu acho que muitas pessoas podem se identificar. Às vezes a gente, todo ano, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas todo ano a gente quer perder determinado quilos. Ah, eu vou perder 10 quilos num mês. Aí, gente, não vai fazer uma loucura dessa, não. Vou distribuir o peso. Uma dica, por exemplo, de uma meta tangível seria 2 quilos em uns 5 meses, ou 1 quilo em 10 meses, tentar. Porque aí você, em um ano, já vai ter, por exemplo, emagrecido 10 quilos. Assim, um exemplo, assim, de uma meta tangível, né? Que a gente pode simplesmente mudar, né? Para uma meta real, né? Beatriz colocou, É a muito fome importante emocional tem relação ter em com mente. esses neurotransmissores? E aí? E aí, gente? A fome emocional tem sim. Porque, digamos, a gente. Deixa eu ver como é que eu posso explicar isso. Ah, a Eu gente. posso falar também, qualquer coisa. Vai, então fala aí que eu tô saber É assim. porque você tá levando para o lado da nutrição, poxa. Tá entendendo? Mas Mas, pode. enfim, olha, deixa eu só ver quem foi. Foi a Beatriz que perguntou. A fome emocional tem relação com esses neurotransmissores? Por exemplo, a fome emocional, ela não está vinculada com a necessidade da gente ter um prazer imediato através da comida? Então, ela está muito relacionada, sim. Ou seja, a gente, por exemplo, a pessoa que ela tem muito vício em doce. A gente não pode dizer que esse é o principal fator, porque quando a gente trata de pessoa, não é relação causa-efeito, é sempre multifatorial, muita coisa. Mas a pessoa que ela tem esse vício, por exemplo, ela está querendo a recompensa imediata, que é a recompensa imediata que ela obtém através da comida. Então, ela não está realmente com fome. Ela está querendo a recompensa imediata, que ela quer a sensação boa. Pode ser em relação à Exatamente. fome. Né? Assim, tipo, exatamente aí que tá. Como você sente lá o estímulo, né? Que você tá precisando daquela recompensa urgente. Por exemplo, tô com fome. Aí você pergunta, tá, você tá com fome. E aí a pessoa diz, eu tô com fome de comer tal coisa específica. E aí você já começa a Isso. identificar o que é uma fome emocional, porque está direcionado para alguma fonte específica. Prazer. Eu, Busca a por fome, prazer. a fome geral, assim, você não tem uma escolha. Tipo, óbvio que a gente se alimenta também na questão cultural, de preferências, mas quando vem um estímulo de fome, é um estímulo
por alimento, né? Por carboidrato, proteína e por lipídios, que no caso são gorduras. E aí, quando você identifica que você quer algo específico, normalmente está relacionado a essa fome emocional. Muito bom, cara, muito bom. Isso. Deixa eu ver. Faça um post associando o neurotransmissor com alimentação e hábitos saudáveis. É bem interessante. Vamos deixar guardadinho na mente para depois lembrar. Pronto. A gente vai passar para um Pois é. próximo agora? Podemos, sim. Qual que será? Serotonina. Serotonina. Então, a serotonina, conhecida como hormônio da felicidade, né? Ela é bem interessante, esse neurotransmissor, porque ela está ligada, assim como a anterior, que era a dopamina, estava ligada à tirosina, a serotonina está ligada à triptamina. E geralmente isso acontece com alguns neurotransmissores, porque já existem vários tipos. Dentro dos neurotransmissores, nós temos as classes, né? Monoaminas, neuropeptídeos, e também, no caso, a serotonina estaria dentro da monoamina, e ela está associada à triptamina, ou seja, é muito nome complicado, basicamente isso. Mas é bem interessante a gente dizer que a serotonina está associada à triptamina. Por isso, ela também vai ser possível, se eu não me engano, encontrar em alguns alimentos. Isso. Não, né, Caio? Isso. O nome do substrato da serotonina é o triptofano. E o triptofano a gente encontra, por exemplo, no chocolate. E aí, tem quando a gente come chocolate, tem as pessoas que sentem aquele prazer, aquele bem-estar depois de comer o chocolate. É justamente por causa do triptofano que tem lá. Porque, assim, ele tem essa substância que promove o bem-estar, mas aí o chocolate também ele pode despertar tanto a serotonina como a dopamina, como uma recompensa. Isso. E aí, o detalhe do chocolate em questão da serotonina é no teor do amargo. Tá? Quanto mais porcentagem de cacau tiver, mais o teor de triptofano está presente no chocolate. Mas aí tem outras fontes, claro. Tem alimentos à base de soja, tem frutas secas como nozes, amendoim, castanha, caju. Tem também alguns vegetais, os tubérculos, e as frutas, né? Tem a banana, que é uma fruta muito consumida aqui no Brasil, é uma fonte muito boa de triptofano, e de origem animal tem os queijos, frangos, peixes, ovos, muito vasta as opções, né? Não tem quem não quer. E assim, Muito bom. A questão da alimentação é sempre a gente estar direcionado na alimentação in natura, evitar ao máximo os alimentos processados, porque normalmente tem essa perda dos nutrientes e aí perde o enriquecimento todo da natureza, né? A natureza perde um tempão produzindo alimento para a gente ir lá e processar. Então, vamos focar na alimentação in natura. Perfeito, perfeito. Eu acredito que é muito interessante a serotonina, porque há vários. E ele é chamado de hormônio da felicidade, porque a Aline chegou, tá tossindo. Ela é associada ao hormônio da felicidade e há diversas pesquisas científicas que vão associar o nível baixo da serotonina com estágios de depressão, de ansiedade, ou seja, então a gente entende que uma baixa produção desse hormônio específico pode desencadear algum tipo de estado depressivo e que faz muito sentido, porque uma vez que a gente entende como um hormônio da felicidade
E a gente vê que a depressão é justamente pode ser justamente pela falta disso, faz muito sentido a gente ter uma alimentação saudável, buscar alternativas, buscar ações que vão deixar a gente realmente mais feliz, para que a gente possa agir de maneira preventiva contra a depressão e outros transtornos que podem E acontecer. e até na questão de auxiliar, né, no tratamento. Por exemplo, a pessoa ela já faz o uso de medicamentos para tratar tal condição, e aí a gente pode buscar ferramentas, ou, no caso, alimentos ou atitudes mesmo, que possam estar auxiliando nesse no uso desse medicamento, né? Porque às vezes a pessoa tá na parte mais bad da depressão, por exemplo, e aí ela faz o uso do medicamento. E aí, conforme vai tendo tratamento, ela vai fazendo a psicoterapia, ela vai se alimentando bem, o medicamento pode ser retirado e a pessoa fica só nas bases mais naturais, né? Que não afetam tanto. É uma forma de evitar tanto medicamento. Assim, É interessante também, gente, da gente falar. Opa, algum de vocês meninos, ia trazer alguma coisa? eu tinha trazido justamente uma partezinha assim, linkando os neurotransmissores justamente com a depressão. Porque, por exemplo, quimicamente falando, porque a depressão ela é multifatorial. Então, tem vários caminhos que podem levar a pessoa a desenvolver depressão. Não unicamente, não só um, ou pode ser só um quando é muito intenso, ou pode ser uma mistura de vários fatores. Mas, quimicamente falando, no caso dos neurotransmissores, a depressão ela é causada por uma baixa produção desses neurotransmissores que são responsáveis pela sensação de bem-estar e felicidade. E aí, na depressão, os neurotransmissores estão lá na fenda sináptica, né, que a gente falou um pouco mais cedo. E aí, quando eles estão em uma quantidade reduzida, a gente começa a ter os efeitos de não ter essa sensação de felicidade e tal. Só que tem uma ferramentazinha, uma estrutura que ocorre, que os próprios neurônios, eles pegam esses neurotransmissores que estão ali na fenda sináptica e fazem como se fosse uma reciclagem. E aí, nesse processo de reciclagem, na depressão, ele não é interrompido. Então, basicamente assim, a gente já tem uma produção baixa de neurotransmissores na fenda sináptica e ainda está ocorrendo a reciclagem. Então, estão se retirando alguns desses para fazer novos. E aí, tipo, abaixa ainda mais. No caso, os medicamentos envolvidos para tratamento de depressão, por exemplo, eles estão focados como é que eu posso dizer? Eles estão focados em parar esse processo de recaptação, de reciclagem, para poder manter o máximo possível de neurotransmissores na fenda sináptica. E é assim que a gente começa a entender como funciona a parte da farmacologia no tratamento da depressão, por exemplo. E aí é justamente a quantidade de neurotransmissores que estão baixos que fazem a gente se sentir mal, se sentir triste. E quando a gente leva para a parte de emoções, né, de como a gente se sente, as coisas à nossa volta, isso está totalmente relacionado. Porque quando a gente está triste internamente por questões, por exemplo, da química, a gente começa a perceber os fenômenos à nossa volta de maneira negativa também. Isso. E aí a gente começa a reagir também de maneira negativa. E isso vai criando um ciclo que só vai aumentando ainda mais, né? Porque a gente exatamente cria o loop. Então, justamente buscar ter essas atitudes positivas, cuidar das outras ferramentas, a alimentação, terapia, autoconhecimento, para a gente poder fazer o ciclo inverso, né? O ciclo das atitudes positivas. E acho que eu falei um pouquinho demais. Não, foi ótimo, cara. Não, que isso. Oxi. Foi ótimo. Foi ótimo, Caio. Assim, outro detalhe que é bem interessante a gente falar para o pessoal é que, além de ser o hormônio neurotransmissor da felicidade, ele está ligado a outras questões. A modulação do humor, ou seja, se o humor está bom
ou ruim, ou seja, se você vê alguém de bom humor no ônibus ou quando você estiver caminhando, a primeira ao invés de dizer, poxa vida, por que essa pessoa está, lembre-se, essa pessoa está precisando de serotonina na vamos ir para a vida do outro. É, a gente tem como, pelas nossas ações, é algo que eu sempre trago, que a gente dá para espalhar esse sentimento de felicidade. Quando a gente está feliz, não sei se vocês percebem, mas parece que as coisas ao nosso redor se tornam mais fáceis. Não sei se vocês pararam para ter essa percepção. Parece, às vezes, até aquela pessoa que toda vez, nossa, tá toda emburrada, quando você tá lá. Parece que quando vê, você dá um sorriso, chega a pessoa, fica outra coisa. Então, às vezes, a gente precisa tentar colocar no nosso dia a dia, instaurar esse sentimento de felicidade. Não um sentimento, mas e assim, investir na serotonina, porque isso vai ajudar, vai trazer um impacto muito positivo para a vida, sabe? Outro detalhe bem interessante é que esse hormônio está ligado à memória, ao aprendizado, à alimentação, como o Caio trouxe, a gente trouxe bastante, ao desejo sexual, a famosa libido, e ao sono reparador. Então, para você melhorar, investir na serotonina, que é nesse hormônio da felicidade, basta também você ter uma boa rotina, ter uma boa alimentação, praticar exercício físico, que é algo importantíssimo para você ter um bom equilíbrio, ou como a gente chama de homeostase, no nosso corpo. Para tudo funcionar direitinho, é bom a gente fazer exercício regular. Então, gente, se eu fosse vocês, vamos começar esse 2023 pensando em algum esporte, fazendo uma caminhada ou uma academia, vamos lá, porque que é isso. Às vezes a gente precisa colocar novas. Quer mudar? Vamos se mudar primeiro. Para a gente mudar nossa realidade, a gente tem que trazer uma mudança interior. E o sono é essencial. Gente, a questão do sono, para vocês, realmente, Luciana, disciplina 2023. Para vocês, gente, como o sono na questão da serotonina, o que é que você. Qual é a questão? Qual é o mistério? O Paulo, o Caio, Fica à vontade. fica à vontade. Eu tô querendo linkar já na parte dos exercícios. Perfeito. Perfeito. Pode falar dos exercícios, qualquer coisa. Não, ele traz a parte do sono, depois a gente volta para o exercício. Pronto, eu falo, aí ele fala. Pessoal, gente, como o Carol estava mesmo falando, e a gente falando aqui, a serotonina ela tem uma função importante na questão da regulação do nosso humor. E uma vez que o nosso humor é regulado, a gente está se sentindo bem, a gente está com emoções positivas, essa serotonina ela vai auxiliar na produção de outros neurotransmissores vinculados a esse bem-estar, à felicidade, a todos os outros que a gente vai falar, que a gente falou e vai continuar falando aqui. Ou seja, uma vez que a gente consegue entrar num estado de homeostase, num estado tranquilo para o nosso corpo, isso vai favorecer o nosso sono. Porque se a gente está com o nosso corpo, vamos lá, encharcado de cortisol e noradrenalina, a gente vai conseguir dormir direito? Não, você vai ter pesadelo, vai ter paralisia do sono, vai ter um bocado de coisa, problema. Então, se a gente consegue ter esse cuidado de estar se nutrindo de coisas que vão fazer bem para a gente, porque a questão da serotonina, que é o hormônio da felicidade, a questão é, poxa, tá, e o que é que faz você feliz? É uma música? É um filme? É a sua relação com a sua família? Ou seja, viver
realmente ter os melhores benefícios da serotonina. Eita, cara. Alô? Voltou. Tá funcionando? Agora eita, tá travando um pouquinho pra mim. Mas voltou. Tá, eu vou abrir o 4G, acho que vai ficar melhor. Pronto. Aí essa é a parte do sono, gente. Eu falei aqui enquanto o Carol estava um pouquinho travada, não sei se ela conseguiu ouvir, mas é sobre essa questão dessa regulação mesmo. Trazer um equilíbrio para esse corpo para que ele consiga descansar bem. Fora que esses neurotransmissores eles também têm ação enquanto a gente dorme. É claro que há uma carga de atividade menor no nosso corpo quando a gente está dormindo, mas em todos os momentos tem ação de neurotransmissores. Com certeza, após um sonho ruim, você já acordou meio que suado, mal, ou seja, o corpo estava cheio de noradrenalina, sonhando, dormindo. Enfim, é só a questão de regular mesmo o sono e vivenciar coisas que fazem você realmente feliz. Não é à toa que ele é o hormônio da felicidade. Para passar, cara. Então, naquela questão do exercício, tanto no geral, os neurotransmissores responsáveis pela felicidade e pelo bem-estar, eles, de alguma maneira, todos eles estão envolvidos ali durante o exercício físico, né? Durante e depois do exercício físico. E aí, os níveis eles são aumentados após o exercício físico. E a gente sempre vê associação. Por exemplo, quando tem a serotonina, quando ela está sendo liberada, a endorfina também está sendo liberada, né? Que já é o próximo neurotransmissor que a gente se propôs a trazer aqui algumas informações sobre. E, bom, a endorfina, ela é responsável no nosso organismo pela sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar é generalizada. Porque ela movimenta vários sistemas, tanto sistema respiratório, sistema imune, sistema cardiovascular, sistema renal, tem também no controle do sono. E aí, tipo, tudo isso se configura no bem-estar, né? Quando tudo isso está regulado, quando tudo isso está em sintonia, a gente tem aquela sensação de bem-estar. E também a sensação de analgesia, né? Que a endorfina ela funciona como um calmante natural, né? Ele também serve para aliviar a sensação de dor. E aí, como é que isso está associado ao exercício, né? E, por exemplo, quando a gente está realizando um exercício, seja ele um exercício de alta intensidade, e você alta intensidade de força e tem alta intensidade cardiorrespiratória. Ele, por exemplo, você está desempenhando um exercício de força. Quando você está desempenhando lá, levantando um peso, por exemplo, você está criando microlesões nas suas células musculares. E aí, essas microlesões, elas causam dor. Só que após o treino, quando a pessoa já é treinada, inclusive, né, essa sensação é aliviada. Digamos, um exemplo, né, todo mundo que entra na academia assim, no começo percebe logo. Começou a treinar a primeira semana, na primeira semana, na outra, a pessoa já está derrubada de tanta dor que não consegue nem levantar os braços. E daí, conforme a pessoa vai treinando, o corpo vai se acostumando, vai aumentando a produção de endorfina, nesse caso específico, e aí tem essa diminuição dessas dores causadas pelo treino em si, né? E aí tem uma associação interessante, né, da endorfina com a morfina, que é bem conhecida como um potente analgésico, que é usado aí em muitos nos hospitais, né, principalmente quem está em situação de
cuidados paliativos. E aí, a endorfina, o prefixo endo, ele significa de dentro. Então, é uma substância produzida pelo corpo. E voltando lá para o substrato da endorfina é a capsaína. E ela é muito encontrada em alimentos que têm, como é que eu posso dizer, aquela ardência da pimenta, por exemplo. Ela tem nas pimentas, no açafrão, na páprica, no gengibre. Então, são condimentos que a gente pode estar inserindo na nossa alimentação para estar estimulando e aumentando a produção de endorfina. E aí ela traz essa sensação de bem-estar para o corpo de maneira geral, funcionando em vários sistemas. No caso, corrida, né? Corre, você percebe e ela fica mais feliz, ela fica com vontade de repetir. Quando aquilo se torna um hábito, ela não para, ela continua. E eu estava me preparando, né, para trazer conteúdo para essa live. E aí eu vi um vídeo de um professor falando que você consegue ver a endorfina funcionando no final de uma maratona. Porque normalmente as pessoas estão sorrindo e se estão chorando, elas estão chorando de felicidade. E aí envolve tudo, tanto a questão da dopamina, porque ela conseguiu realizar uma meta, tem a serotonina, também tem a endorfina, tudo ali misturado, trazendo aquele bem-estar e aquela sensação de socorro e euforia do nosso organismo. Então, fechando aí isso aí. E o cara já deu passo a passo de como liberar a endorfina, né? Vá fazer exercício, vá lá. Tem que criar o hábito. E assim, normalmente, um exercício de 20 a 30 minutos diariamente e com uma intensidade de leve a moderada já está conseguindo trazer essa produção de endorfina e essa sensação de bem-estar. E é aquele negócio, você pratica o exercício, se sente bem e quando você vai interagir com as coisas à sua volta, você vai interagir com elas com um olhar positivo. Muito bom. Muito bom. Acho que agora só falta um, né? E Carol A gente tá te ouvindo não, Carol. Meu Deus. Agora? Ave Maria. Eu acho que o melhor ficou para o final. Afinal, a gente vai falar sobre ocitocina, que é o hormônio do amor. Ai, o amor. Quem nunca falou sobre esse tema, não é mesmo? Acho que em toda a nossa vida a gente se depara em algum momento para falar do amor. Mas eu acho que a gente, não sei se vocês param para pensar, de onde é que vem, afinal, esse sentimento? E aí é que tá. Para isso, tem a neurotransmissão usando o neurotransmissor da ocitocina. Ela é conhecida não só porque está relacionada ao amor, mas está ligada às relações entre os outros. Ela está relacionada à modulação de comportamento, como é o meu comportamento entre as outras pessoas. Às vezes, por exemplo, quando você está com seus amigos, além de você está lá com um sentimento de ocitocina, e aí essa ocitocina acaba liberando também os outros, como a serotonina, que é o hormônio da felicidade, neurotransmissor da felicidade, ou a dopamina. Mas imagina só, você tem que... Agora imagina, por qual a importância, além de ser da questão da modulação de comportamento? Porque ela também é possível, ela usa, porque ela está relacionada a como é que eu vou observar as emoções dos outros. Ou seja, tá lá aquela pessoa, você tá lá conversando, eu tô aqui falando com os meninos. A gente está todo
nós estamos observando, nós estamos liberando ocitocina, porque todos nós aqui temos uma aproximação que foi pré-estabelecida. Ai, isso aí, que foi pré-estabelecida. E a gente também consegue entender quando alguém está bravo, quando alguém está triste, quando alguém está feliz, quando alguém está, sei lá, com nojo. Ou seja, dá para a gente saber como é que está a interpretar a postura e fisionomia do outro. Então, é um poderoso hormônio, que ela está ligada no reconhecimento social, nos vínculos, e ela também está ligada na questão da amamentação. Muitas vezes aquela mulher, sabe? A amamentação, muitas vezes a mãe libera, quando ela tem a primeira sensação do contato pele a pele com o bebê, a liberação da ocitocina. Então, é muito bonito isso, como o nosso corpo, ele tem como o nosso corpo atua e como tem essa consciência. E aí, meninos, como é que e aí, meninos, o que é que a gente pode trazer mais sobre isso, além para sintetizar e finalizar? Eu quero falar um negócio. Você quer falar também, cara? Deixa eu trazer só a parte da alimentação aqui, né? Ah. Sobre a ocitocina. Normalmente alguns alimentos que eu já disse aqui, como banana, folhas de cor verde escura, como espinafre, também está muito associado à produção de ocitocina. Proteínas de origem frutos do mar, né? No caso, frutos do mar, ovos, leite, isso tudo está auxiliando nessa produção de ocitocina. Muito bom, muito bom. Eu queria pegar o gancho que Carol trouxe sobre amamentação e sobre mãe. Sobre mãe. Alguns estudos apontam o seguinte, que quando a mãe dá à luz, embora seja um momento muito dolorido, também há uma descarga de ocitocina. Então, mesmo naquele momento tão dolorido, tão difícil, onde ela está se doendo tanto, mas tanto, o médico mostra, toma aqui seu filho. E ela tem aquele negócio e, meu Deus! E ela se apaixona pelaquela criança e ela olha para aquela criança com cara de joelho e olha assim, gente, contemplem. É a coisa mais linda que há nesse mundo. É incrível. É incrível, é incrível. Porque há essa descarga que culmina já nesse momento. E quando ele vê aquela criança é automático. Por isso, automático que tenha esse tanto de amor de mãe. É por isso que o amor é tão forte, porque é o momento que ele aparece mesmo, tá uma descarga de ocitocina lá às alturas. Por isso, trazendo uma parte mais chatinha, que quando muitos estudos apontam também que quando não há essa liberação, pode ocorrer muito a questão da depressão pós-parto, da questão da mãe não se sentir conectada a esse filho, porque é um momento muito dolorido para a mãe. Então, esse é um mecanismo para compensar toda a dor que ela sente naquele momento. É aquele êxtase de, aqui, meu filho, essa coisa linda aqui com o cara de joelho, que é a coisa mais linda do mundo. Eu que fiz. É o que fiz, é meu. Mas gente. E como o Carol falou, a oxitocina é em relação ao nosso social. Todas as vezes que a gente está tendo relações sociais saudáveis com pessoas que a gente gosta, se conectando com pessoas, a gente está desenvolvendo isso, sabe? E isso faz muito bem para a gente. É isso, gente, que eu queria contribuir. Então, gente, Caio, alguma coisa quer acrescentar? Quer dizer? Deixa eu ver aqui. Para tentar amarrar as pontas, né? Aí a gente viu sobre, agora no finalzinho, relações saudáveis, relações sociais saudáveis e positivas, prática de exercício físico diariamente, ao menos de 20 a 30 minutos, uma alimentação saudável, evitando industrializados e preferindo alimentos in natura, autoconhecimento, né? É sempre importante para a gente estar repetindo essas atitudes, estar botando em prática as atitudes positivas que vão estar aumentando a produção desses neurotransmissores. E faltou mais alguma coisa? Acho que
Acho que alimentação saudável é isso. E a questão das metas, né? Criar Isso, metas. meta. Isso. Isso. Ah, Metas, cumprir e quer reconhecer o seu progresso. Para sentir aquela noção de progresso e sentir aquela dopamina. E valorizar projetos que vão demandar esforço, né? E, tipo, que vão adiar essa recompensa. Evitar a recompensa imediata, gente. É isso. isso. A gente tem que criar essa busca por progresso e curtindo o processo desse progresso. Isso. É importante para a gente estar. Isso são os segredos, os caminhos para a gente poder estar trazendo um 2023 assim, mais positivo e mais feliz, com bem-estar e não só para a gente, né? Para as pessoas ao nosso redor também. Isso. Porque, como a É, Carol falou, o nosso estado vai influenciar quem está perto da gente. Não tem para onde correr. A gente está triste e o não pessoal tem fica assim, mas está feliz é contagiante. Mesmo jeito que a tristeza é contagiante, a felicidade também é. verdade. Gente, eu queria agradecer a vocês. Eu desejo a todos que estão nessa live um lindo e maravilhoso, cheio de neurotransmissores de dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina, todas as coisas boas, muito sucesso, muita paz, muita saúde. Que vocês possam estar continuando acompanhando o conteúdo de nós três, não só do meu, mas também do de Yuri e de Caio. Vamos fazer mais lives, meninos. Querem, Vamos. querem fazer? Estão disponíveis? Sim, sim. Olha que eu puxo o saco. Olha aí que eu vou cobrar, viu? Já sabe, eu vou cobrar. E é isso. Gente, mais uma vez, muito obrigada, meninos. E obrigada a todos que participaram. E é isso. Desejamos tudo de bom. Tira o print. Menino, Tira o print. vai tirar um print? Tirar o print. Pronto. Vamos lá. Tá, Faça o pose aí. tá, peraí. Tá. Lá. Tá tirando? Oi, já tirei. Pronto, tá salvo aqui. Gratidão, Tá viu, gente? Gratidão. certo. Muito Obrigado. bom mesmo. Viu? É isso. É isso. Gente. Feliz Tchau, ano gente. novo. Feliz ano novo. Até 2023. Tchau, tchau. Depois eu dou Tchau. um Feliz ano novo. Foi? Ok. Tá.